18 segundos. Foi o tempo que Isadora Mendes ficou submersa na água gelada do Rio das Pedras, depois que 4 mulheres a empurraram da ponte. 18 segundos em que seus pulmões queimaram, sua visão escureceu e sua vida inteira passou diante dos olhos. 18 segundos que separaram uma professora de 28 anos de uma morte violenta por afogamento. O que ela não sabia é que faltavam apenas 6 segundos para uma mão arrancar ela de volta para a vida, e essa mão mudaria tudo. 3 anos antes daquela tarde terrível, Isadora havia enterrado seu marido. Joaquim morreu de febre tifoide após beber água contaminada durante a grande seca que castigou o Vale do Cedro. Ela tinha 25 anos quando se tornou viúva. 25 anos e uma beleza que fazia homens pararem no meio da rua para olhar. Olhos cor de mel que refletiam luz como pedras preciosas. Cabelos castanhos que caíam em ondas grossas até a cintura. Porte elegante de quem estudou na capital e voltou para o interior, trazendo consigo um jeito de andar, de falar, de existir que destoava de tudo ao redor. Em povoados pequenos como o Vale do Cedro, beleza feminina é assunto perigoso. Mais perigoso ainda quando essa beleza pertence a uma viúva jovem, sem família por perto, sem proteção masculina, vulnerável como passarinho caído do ninho. E as mulheres casadas de Vale do Cedro sabiam disso muito bem. Conheciam seus maridos, conheciam as fraquezas deles, conheciam os olhares que eles lançavam quando Isadora passava pela rua principal com sua cesta de compras. No começo, demonstraram piedade. Levaram comida, ofereceram companhia, sussurraram palavras de consolo. Mas a piedade tem prazo de validade muito curto quando a viúva em questão faz maridos esquecerem de olhar para casa, quando ela caminha com graça natural que não pode ser ensinada nem copiada. Quando sua simples presença ilumina ambientes e ofusca todas as outras mulheres ao redor. A mudança foi gradual, como veneno sendo despejado gota por gota na água limpa de um poço. Primeiro, as visitas pararam. Depois, as conversas morriam no instante em que Isadora se aproximava do mercado. Quando ela cumprimentava, recebiam acenos frios, sorrisos forçados, respostas monossilábicas. Logo as vendedoras começaram a recusar vender-lhe tecidos, alegando que tudo estava reservado para outras clientes. Dona Filomena, proprietária da mercearia principal, passou a cobrar o dobro do preço pelos mantimentos básicos. "Por que está tão caro?" Isadora perguntou certa manhã, segurando um saco de farinha. "Para quem trabalha honestamente, o preço é um." Dona Filomena respondeu sem levantar os olhos do balcão. "Para quem vive de aparências, é outro." Isadora era professora. Ensinava as crianças de Vale do Cedro a ler, escrever, fazer contas básicas, entender mapas, decorar poesias. Amava cada aluno como se fossem seus próprios filhos, os filhos que nunca teve tempo de ter antes de Joaquim morrer. Sua pequena sala de aula funcionava nos fundos da igreja. Cheirava a giz e livros velhos, tinha 3 janelas grandes por onde entrava a luz dourada da tarde. Ali, ela se sentia útil, necessária, viva. Mas as mães começaram a tirar as filhas de suas aulas. Dona Lucrécia foi a primeira, chegando um dia com a menina pela mão e anunciando que não voltaria mais. "Ela precisa aprender a cuidar da casa", explicou com voz dura. "Educação demais deixa a moça sonhadora e rebelde." Dona Generosa seguiu na semana seguinte, depois Dona Augustinha, depois outras. Em poucos meses, a sala que fervilhava com 15 crianças curiosas tinha apenas 3 meninos, cujos pais trabalhavam em fazendas distantes, e não ouviam os boatos que corriam pelas ruas como ratos na escuridão. Os boatos. Meu Deus, os boatos. Isadora praticava feitiçaria para atrair homens casados. Acendia velas vermelhas à meia-noite, chamando espíritos do desejo.
Usava perfumes franceses importados para seduzir. Dançava nua sob a lua cheia. Recebia visitas masculinas pela madrugada. Mentiras crescendo como ervas daninhas num jardim abandonado, impossíveis de arrancar porque brotavam mais rápido do que podiam ser cortadas. A verdade? Isadora acordava às 5 da manhã com o canto do galo. Preparava café preto simples numa chaleira de metal amassada. Lia livros à luz amarelada do lampião. Cuidava de sua pequena horta de tomates e alfaces. Consertava suas próprias roupas. Dava aulas para os poucos alunos que restavam. Comia sozinha, assistindo o pôr do sol da janela da cozinha. Dormia cedo com o cansaço honesto de quem trabalha duro e vive com dignidade. Mas dignidade não importa quando inveja escreve a história que todos acreditam. Foi durante uma novena na casa de Dona Augustinha que o plano nasceu. Novena de Santa Rita de Cássia, santa das causas impossíveis e dos casamentos difíceis. Que ironia macabra! As 4 mulheres mais influentes de Vale do Cedro, reunidas ao redor da mesa de madeira escura, terço enrolado nos dedos, velas acesas diante da imagem da santa, veneno puro destilado nos corações. Dona Augustinha, esposa do homem mais rico do povoado, liderava com autoridade de rainha cruel. Dona Filomena, dona da mercearia, controlava quem comia e quem passava fome. Dona Lucrécia, irmã do delegado da região, tinha o poder da lei ao seu lado. Dona Generosa, parteira respeitada que trouxe ao mundo metade das crianças de Vale do Cedro, conhecia os segredos mais íntimos de cada família. Essa situação não pode mais continuar, Dona Augustinha declarou, servindo café em xícaras de porcelana fina herdadas da avó. Suas mãos tremiam levemente, não de nervoso, mas de raiva concentrada. Ontem meu marido ficou 10 minutos parado em frente à casa dela. 10 minutos inteiros fingindo ajustar a sela do cavalo. Mas eu vi os olhos dele. Estavam vidrados naquela janela como cachorro esperando o osso. O meu faz a mesma coisa, Dona Filomena admitiu, apertando o terço com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Disse que ia buscar lenha e demorou 1 hora inteira. Quando voltou, tinha aquele brilho nos olhos, aquele brilho que não vejo há anos quando olha para mim. Dona Lucrécia inclinou-se sobre a mesa, abaixando a voz, como se estivesse no confessionário compartilhando um pecado mortal. Não adianta mais apenas isolá-la. Já fizemos isso. Ela continua aqui, andando pelas ruas, existindo, respirando o mesmo ar que a gente. Precisamos de algo definitivo. Ela precisa ir embora do Vale do Cedro, para sempre. O silêncio que seguiu foi denso como melaço preto. As 4 mulheres se entreolharam. Todas entenderam perfeitamente o que para sempre significava. Não havia eufemismo capaz de suavizar aquela verdade crua e brutal. Dona Generosa, a mais velha das 4, com seus 62 anos bem vividos, foi quem quebrou o silêncio pesado. O Rio das Pedras está cheio por causa das chuvas. A correnteza está violenta, mais forte que já vi em 10 anos. Troncos enormes estão sendo arrastados como gravetos. Acidentes acontecem o tempo todo nessa época. E assim o pacto foi selado, entre Ave Marias e Pai Nossos, entre promessas ao céu e conspirações do inferno, entre velas acesas para santos e planos para assassinar uma mulher inocente. A hipocrisia não poderia ser mais completa. Elas rezaram pedindo proteção para suas famílias enquanto planejavam destruir a de outra pessoa. Rezaram pedindo perdão por pecados, enquanto preparavam o maior de todos. Quinta-feira chegou com sol forte e céu azul sem nuvens. Uma daquelas tardes quentes do interior, onde o tempo parece parar e até os pássaros procuram sombra para descansar. Isadora acordou cedo, como sempre, preparou seu café preto, deu aulas para os 3 meninos que restavam, almoçou sozinha feijão com arroz e um pedaço de carne seca.
Depois do meio-dia, quando o calor apertou mais forte, pegou sua trouxa de roupas sujas e desceu até o Rio das Pedras. Ela não sabia que estava sendo observada. Não sabia que 4 pares de olhos seguiam cada movimento seu desde que saiu de casa. Não sabia que aquelas 4 mulheres haviam combinado se encontrar perto da ponte assim que a vissem sair. Não sabia que estava caminhando direto para uma armadilha mortal. O Rio das Pedras corria marrom e furioso, inchado pelas chuvas recentes. A água batia contra as pedras grandes da margem, fazendo barulho ensurdecedor, levantando espuma branca que parecia neve suja. A ponte de madeira que cruzava o rio era velha, construída décadas atrás por homens que já estavam mortos. As tábuas rangiam sob qualquer peso. Algumas estavam soltas, outras podres. Mas era a única passagem entre um lado e outro sem ter que caminhar 3 quilômetros até a ponte principal. Isadora atravessou a ponte com cuidado, sentindo as tábuas cedendo levemente sob seus pés descalços. Do outro lado, desceu até a margem onde as pedras eram mais lisas e próprias para lavar roupa. Ajoelhou-se na beira da água, começou a esfregar os tecidos contra a superfície áspera da pedra, cantarolando baixinho uma canção que sua mãe costumava cantar quando ela era criança. A água gelada escorria entre seus dedos, o sol quente queimava suas costas. O barulho da correnteza abafava todos os outros sons ao redor. Por isso, ela não ouviu as 4 mulheres se aproximando. Passos silenciosos sobre grama úmida, respirações contidas pela excitação macabra do que estavam prestes a fazer. Não ouviu quando elas subiram na ponte atrás dela. Não ouviu quando Dona Augustinha fez sinal com a cabeça, indicando que era hora. O que aconteceu depois foi rápido demais para processar. Isadora sentiu mãos a agarrando pelos braços e pela cintura. Sentiu seu corpo sendo erguido do chão, sentiu o empurrão violento que a jogou para frente. E então estava caindo no ar por segundos eternos antes de atingir a superfície da água com impacto que expulsou todo o ar de seus pulmões. O frio foi a primeira sensação. Frio tão intenso que cortava como 1000 facas pequenas perfurando cada centímetro de pele. Depois veio a pressão. A correnteza a sugou para baixo com força descomunal, girando seu corpo como folha seca no vendaval. Ela tentou nadar, mas não sabia para que direção era acima. Tudo era escuro, tudo era frio, tudo era água entrando por seu nariz, sua boca, seus ouvidos. Seus pulmões começaram a queimar com necessidade desesperada de ar. Ela abriu os olhos debaixo da água, mas só viu marrom escuro e manchas de luz filtrada. Seus braços batiam freneticamente, procurando algo sólido para se agarrar, mas só encontravam mais água, sempre mais água. Seu vestido verde musgo se enrolou em suas pernas, tornando impossível chutar. O peso da roupa molhada a puxava para baixo como âncora de chumbo. 18 segundos. Foi quanto tempo ela ficou submersa. 18 segundos que pareceram 18 horas. 18 segundos em que sua vida inteira desfilou diante de seus olhos, como se alguém estivesse passando páginas de livro muito rápido. Viu seu pai ensinando ela a ler. Viu sua mãe penteando seus cabelos. Viu Joaquim pedindo ela em casamento sob a mangueira da praça. Viu seus alunos sorrindo quando conseguiam ler a primeira frase sozinhos. Viu tudo que viveu e tudo que nunca viveria. E então, quando seus pulmões estavam prestes a explodir e sua visão começava a escurecer completamente, ela sentiu algo diferente. Uma mão enorme e calejada a agarrando pelo braço com força que machucava, mas que era a coisa mais maravilhosa que já sentiu na vida. Uma mão que a puxava para cima com determinação inabalável. Uma mão que se recusava a deixá-la morrer. Teodoro Alvarenga tinha 52 anos de estrada. 52 anos de sol queimando a pele até virar couro curtido. 52 anos de chuva, vento, poeira,
solidão escolhida como companheira fiel. 3 décadas atrás, ele havia sido tropeiro respeitado, conduzindo boiadas enormes através de serras e vales, dormindo sob estrelas, conversando mais com cavalos do que com pessoas. Agora vivia sozinho numa fazenda nas montanhas acima do Vale do Cedro, criando alguns cavalos, plantando o suficiente para sobreviver, evitando o povoado e seus habitantes como quem evita doença contagiosa. Naquela tarde de quinta-feira, ele estava descendo a trilha íngreme que levava ao rio, montado em Fronteiro, seu cavalo alazão de 15 anos que conhecia cada pedra daquele caminho. Atrás, vinham os outros 4 cavalos soltos, seguindo o líder como sempre faziam. Teodoro ia levá-los para beber água no rio, ritual diário que acontecia toda a tarde quando o sol começava a perder força. Foi Fronteiro quem percebeu primeiro. O cavalo parou de repente, orelhas em pé, narinas dilatadas farejando o ar. Teodoro conhecia seu animal bem o suficiente para saber quando algo estava errado. Olhou na direção que Fronteiro olhava e foi quando viu o vestido verde musgo girando na água. Por um segundo, pensou que era apenas pano velho que alguém havia perdido. Mas então, viu os cabelos castanhos se espalhando como algas escuras. Viu os braços brancos batendo fracamente contra a correnteza. Viu o rosto pálido subindo à superfície por meio segundo antes de ser puxado de volta para baixo. E viu as 4 mulheres na ponte, paradas, observando, não gritando por socorro, não correndo para ajudar, apenas observando em silêncio mortal, enquanto outra mulher se afogava bem diante de seus olhos. Teodoro não era homem de pensar muito antes de agir. 3 décadas na estrada ensinaram que quem hesita morre. Enfiou os calcanhares nas costelas de Fronteiro e o cavalo entendeu imediatamente, disparando pela margem do rio em direção à mulher que afundava. As tábuas da ponte tremeram quando Fronteiro passou por baixo em galope pesado. As 4 mulheres se viraram surpresas, olhos arregalados, bocas abertas em choque silencioso. Teodoro não olhou para elas. Não tinha tempo. A mulher estava afundando pela segunda vez, braços mal conseguindo se mexer, rosto desaparecendo sob a superfície marrom. Ele puxou as rédeas fazendo Fronteiro parar na beira da água, jogou-se da sela sem pensar 2 vezes no frio, na correnteza, no perigo. Suas botas de couro afundaram na lama do fundo. A água gelada subiu até sua cintura, roubando o fôlego. A correnteza tentou arrastá-lo, mas ele tinha pernas fortes, enraizadas no chão do rio, como troncos velhos de árvores que já viram muitas enchentes. 3 passos largos dentro da água. 4, 5. Seu braço direito disparou para a frente, agarrando o que encontrou pela frente, o braço fino da mulher. Seus dedos se fecharam como tenaz de ferro ao redor do pulso dela. Puxou com força, brutal, sem delicadeza, sem tempo para gentileza. O corpo dela veio para fora da água pesado, como se fosse feito de chumbo. Ela não estava respirando. Teodoro a arrastou para a margem, deitou-a de bruços sobre a grama, pressionou as costas dela com suas mãos enormes. A água saiu pela boca dela em jatos marrons misturados com bile. 1 vez, 2, 3. Ela começou a tossir, engasgando, sufocando, mas viva. Estava viva. Ele a virou de costas. O rosto dela estava pálido como cera de vela, lábios roxos pelo frio, olhos fechados. Mas o peito subia e descia. Estava respirando, fraco, irregular, mas respirando. Foi só então que Teodoro levantou os olhos para a ponte. As 4 mulheres ainda estavam lá, congeladas como estátuas de sal. Ele as estudou uma por uma. Conhecia aqueles rostos. Dona Augustinha, esposa do rico. Dona Filomena, da mercearia. Dona Lucrécia, irmã do delegado. Dona Generosa, a parteira. Mulheres respeitadas de Vale do Cedro, pilares da comunidade. E todas acabavam de tentar matar alguém. Vão embora.
Teodoro disse, voz baixa, mas que carregava a autoridade de quem não precisa gritar para ser obedecido. Vão embora agora antes que eu mude de ideia sobre o que vou fazer. Dona Augustinha tentou falar, boca se abrindo e fechando como peixe fora da água, mas nenhum som saiu. As quatro se entreolharam por segundo eterno, então viraram e fugiram. Literalmente fugiram, correndo pela ponte que rangeu perigosamente sob o peso apressado, tropeçando nas pedras da trilha, desaparecendo entre as árvores como ratos correndo da luz. Teodoro voltou sua atenção para a mulher deitada na grama. Ela estava começando a tremer violentamente, corpo sacudindo com espasmos incontroláveis do frio extremo. Ele tirou seu colete de couro grosso, o único casaco que tinha, e a envolveu nele. Não ajudou muito. Ela precisava de calor verdadeiro. Precisava de roupas secas. Precisava de um lugar seguro. Ele a levantou nos braços como se não pesasse nada. Ela era leve demais, corpo magro demais. Alguém que não estava comendo o suficiente. Colocou-a na sela de fronteiro, montou atrás dela, mantendo-a segura contra seu peito. Ela estava inconsciente agora, cabeça pendendo para o lado, cabelos molhados pingando água barrenta que manchou suas calças. Se você está acompanhando essa história e ela está mexendo com você, deixa sua curtida aqui e me responde nos comentários. Você teria a coragem de fazer o que Teodoro fez? Encarar a comunidade inteira por defender alguém? Quero saber sua opinião sincera. A subida até sua fazenda levou 40 minutos. 40 minutos de fronteiro, escalando a trilha íngreme com cuidado redobrado, sentindo o peso extra, ajustando os passos. Os outros 4 cavalos seguiram atrás em fila. A fazenda de Teodoro ficava no alto da montanha, escondida entre pinheiros velhos e araucárias retorcidas pelo vento constante. Era construção simples de adobe e madeira, telhado de telhas vermelhas manchadas pelo tempo, paredes grossas que mantinham o calor no inverno e o frescor no verão. Um lugar para homem que escolheu solidão como forma de vida. Ele desmontou com cuidado, puxou a mulher da cela e a carregou para dentro. Não tinha quarto de hóspedes propriamente dito, mas tinha um cômodo pequeno nos fundos que usava para guardar ferramentas e sacos de ração. Limpou o espaço rapidamente, jogando tudo para o canto, estendendo cobertores velhos, mas limpos, sobre o chão de tábuas. Deitou-a ali com delicadeza que suas mãos calejadas não pareciam capazes de ter. O vestido verde musgo estava encharcado, pesado, pingando água barrenta que formava poça ao redor do corpo dela. Teodoro sabia que precisava tirar aquilo se não queria que ela morresse de hipotermia. Virou-se de costas por respeito que homens de sua geração ainda mantinham. Estendeu o braço para trás, puxou o vestido molhado, jogou-o no canto. Pegou uma de suas próprias camisas de flanela xadrez, a mais limpa que tinha, e a vestiu nela sem olhar. Era enorme demais, indo até os joelhos dela como se fosse um vestido de dormir. Cobriu-a com 3 cobertores de lã grossa. Acendeu fogo na lareira da sala ao lado, deixando a porta aberta para o calor se espalhar. Preparou chá forte de ervas que sua mãe costumava fazer quando ele era criança e ficava doente. Esperou. Ela dormiu por 14 horas seguidas. Teodoro verificou de hora em hora se ainda estava respirando, se a febre não tinha vindo, se o tremor havia parado. Não sabia quem era aquela mulher. Não sabia por que 4 respeitáveis senhoras de Vale do Cedro haviam tentado matá-la. Mas conhecia a injustiça quando via, e o que viu naquela ponte foi injustiça pura destilada em ação. Quando ela finalmente acordou, o sol já estava alto no céu da manhã seguinte. Seus olhos cor-de-mel se abriram devagar, confusos, tentando entender onde estava. O teto de madeira escura acima, o cheiro de fumaça de lenha, o cobertor áspero de lã contra sua pele. Nada disso era familiar. Sentou-se de repente, coração disparando, memória voltando como avalanche. As mãos agarrando ela,
a queda, água, o frio mortal. Ia gritar, mas então viu o homem parado na porta do cômodo. Alto, magro como poste de cerca, mas com ombros largos de quem carregou peso a vida inteira. Cabelos grisalhos cortados curtos. Barba de 3 dias cobrindo o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Olhos cinzentos que tinham profundidade de quem viu muita coisa e não se impressiona fácil. Segurava a xícara fumegante nas mãos. "Você está segura", ele disse, voz rouca de quem não usa muito. "Meu nome é Teodoro. Você está na minha fazenda. Aquelas mulheres não vão te encontrar aqui." Isadora tentou falar, mas a garganta estava em carne viva de tanto ter engolido água suja. Tossiu, engasgou, lágrimas brotando dos olhos pela dor. Teodoro se aproximou, estendeu a xícara. "Chá de ervas, vai ajudar." Ela pegou com mãos que tremiam tanto que quase derrubou o líquido quente. Bebeu devagar. O chá desceu queimando, mas era queimadura boa, que acordava o corpo, que lembrava que estava viva. "Por que você me salvou?" Ela finalmente conseguiu sussurrar. Teodoro deu de ombros como se a resposta fosse óbvia demais para precisar explicação. Porque era a coisa certa a fazer. Nos dias seguintes, Isadora descobriu que Teodoro era homem de poucas palavras, mas muitas ações. Ele não fazia perguntas, não exigia explicações, não pressionava por gratidão, simplesmente deixava ela existir em paz, pela primeira vez em 3 anos. De manhã ele acordava cedo, preparava café forte e preto, deixava xícara e pão na mesinha do cômodo dela antes de sair para cuidar dos cavalos. Ao meio-dia, voltava com almoço simples mas farto, feijão com arroz, carne seca, às vezes ovo frito. À noite, comiam em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos, e depois ele se recolhia para seu quarto do outro lado da casa, deixando ela com privacidade total. Ele nunca entrou no cômodo dela sem bater antes. Nunca a olhou de forma inadequada. Nunca fez comentários sobre sua aparência. Tratava-a com respeito tão absoluto que Isadora precisou de dias para acreditar que era real. No 4º dia, ela acordou com barulho ritmado vindo do lado de fora. Foi até a janela pequena e viu Teodoro consertando a cerca do curral, substituindo postes podres por madeira nova. Seus movimentos eram precisos, econômicos, sem pressa nem frustração. Martelo subindo e descendo com cadência hipnótica. Quando o prego entortava, ele simplesmente arrancava, pegava outro, continuava. Lição de paciência que ela precisava desesperadamente aprender. À tarde, quando o calor apertou, ela saiu pela primeira vez. Pernas ainda fracas, corpo ainda dolorido. Caminhou até onde ele trabalhava. Teodoro parou, limpou o suor da testa com pano vermelho gasto. "Preciso agradecer", ela disse. "Você salvou minha vida. Não sei como vou." "Não precisa agradecer", ele interrompeu. "E não precisa retribuir nada. Você fica aqui o tempo que precisar. Essa casa está vazia demais faz tempo. Se essa história está tocando seu coração até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem pensar sobre bondade e coragem. Isadora sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, não de tristeza, de alívio, de gratidão, de finalmente encontrar bondade verdadeira depois de tanto tempo cercada por crueldade. Enquanto Isadora encontrava paz nas montanhas, em Vale do Cedro, o silêncio era ensurdecedor. As 4 mulheres voltaram para suas casas naquela tarde de quinta-feira com roupas sujas de lama, mãos tremendo, olhos arregalados pelo choque do que quase fizeram, do que fizeram, do que um homem viu elas fazendo. Dona Augustinha trancou-se no quarto e não saiu pelo resto do dia.
Seu marido bateu na porta perguntando o que havia acontecido, mas ela não respondeu. Apenas deitou na cama olhando para o teto, revivendo o momento em que aquele tropeiro solitário as olhou com desprezo tão profundo que queimou mais que qualquer insulto gritado. Dona Filomena fechou a mercearia mais cedo pela primeira vez em 20 anos. Colocou placa de "fechado por motivo de doença" na porta e bebeu meia garrafa de cachaça que guardava para ocasiões especiais. Não era uma ocasião especial, mas precisava de algo para parar suas mãos de tremer. Dona Lucrécia foi à igreja, ajoelhou-se diante do altar, tentou rezar, mas as palavras não vinham. Como pedir perdão por algo que ainda não tinha certeza se lamentava? Isadora podia estar morta. Devia estar morta. Ninguém sobrevive à correnteza do Rio das Pedras quando está em cheia. Dona Generosa, a mais velha e supostamente a mais sábia, sentou-se na varanda de sua casa, fumando cigarro de palha atrás de cigarro de palha. Sua mente não conseguia parar de ver aquele vestido verde musgo girando na água, aqueles braços brancos batendo fracamente, aquele rosto sumindo sob a superfície, e elas apenas observando. 4 mulheres adultas, mães, avós algumas, observando outra mulher morrer. Mas o pior foi quando a notícia não se espalhou. Elas esperavam que alguém encontrasse o corpo, que gritos de horror ecoassem pelo povoado, que homens corressem para o rio com cordas e ganchos para arrastar o fundo procurando a professora afogada. Nada disso aconteceu. O único homem que sabia o que aconteceu era Teodoro Alvarenga. E Teodoro não descia ao povoado havia anos. Não falava com ninguém. Vivia como fantasma nas montanhas. 3 dias se passaram. 4. 1 semana. Ninguém perguntava por Isadora porque ninguém falava com ela há meses. Seu isolamento social completo agora trabalhava a favor das assassinas. Se ela havia sumido, desaparecido, ido embora, ninguém notaria até que fosse tarde demais para importar. Mas as 4 não conseguiam sentir alívio, porque não sabiam, não tinham certeza. Viram Teodoro puxá-la da água, mas não ficaram para ver se ela tinha sobrevivido. Fugiram como covardes que eram, e agora a incerteza as corroía por dentro como ácido. Foi Dona Augustinha quem quebrou o silêncio 10 dias depois. Convocou as outras 3 para reunião urgente na mesma cozinha onde haviam planejado o assassinato. Desta vez, não havia terço nas mãos, nem velas acesas, apenas medo cru e desespero. Precisamos saber, ela disse sem rodeios. Precisamos saber se ela está morta ou viva. Como vamos descobrir? Dona Filomena perguntou. Não podemos simplesmente perguntar. Se ela está viva e falou com alguém, seremos presas. E se está morta, Dona Lucrécia acrescentou com voz fina, e encontrarem o corpo, terão que investigar. Meu irmão é o delegado, mas até ele não pode ignorar afogamento suspeito. Dona Generosa esmagou mais um cigarro no prato que servia de cinzeiro. O filho do rapaz que entrega lenha lá para cima, ele sobe até a fazenda do Teodoro uma vez por semana. Podemos perguntar para ele. E foi o que fizeram. Pagaram o menino, filho de 16 anos do lenhador, 3 vezes o preço normal da entrega para que prestasse atenção extra e contasse tudo o que visse. O menino, inocente e precisando do dinheiro, concordou sem entender por que aquelas senhoras respeitáveis estavam tão interessadas na fazenda do velho Teodoro. Quando ele voltou na semana seguinte, tinha notícias. Tem uma mulher lá, contou para Dona Augustinha enquanto recebia o pagamento. Vi ela no curral ajudando o seu Teodoro com os cavalos, cabelos castanhos compridos, bem bonita. O sangue de Dona Augustinha gelou nas veias. Isadora estava viva. Viva e vivendo com Teodoro. E se estava viva, podia falar. Podia contar o que aconteceu. Podia destruí-las. A notícia se espalhou entre as 4 como fogo em capim seco. O medo, que já era grande, se transformou em pânico. Mas o pânico logo se transformou em outra coisa, em raiva.
em indignação, em necessidade de controlar a narrativa antes que fosse tarde. Ela está vivendo com ele. Dona Filomena cuspiu as palavras como se fossem venenosas. Uma mulher sozinha na casa de um homem solteiro, sem casamento, sem decência. É um escândalo, Dona Lucrécia concordou, vendo a oportunidade. Um escândalo que ofende toda a comunidade. E assim a estratégia mudou. Se não podiam matar Isadora, podiam destruir sua reputação completamente. Podiam transformá-la de vítima em vilã. Podiam fazer o povoado acreditar que ela era a ameaça, não elas. Os boatos recomeçaram, piores do que antes. Isadora havia seduzido Teodoro. Estava vivendo em pecado com ele. Havia enfeitiçado o pobre homem solitário. Era bruxa, prostituta, demônio em forma de mulher bonita. Mas desta vez, as mentiras encontraram resistência inesperada. Porque alguns homens de Vale do Cedro começaram a fazer perguntas. Perguntas simples, mas perturbadoras. Como ela chegou até lá? Seu Damião, o ferreiro, perguntou na venda. A fazenda do Teodoro fica no alto da montanha. São 3 horas de subida a pé. Isadora não tinha cavalo. Como ela foi parar lá? E por que Teodoro aceitaria ela? Outro homem questionou. Ele vive sozinho há 30 anos. Não fala com ninguém, não desce ao povoado. De repente aceita uma mulher em sua casa? Isso não faz sentido. As perguntas eram espinhos que furavam a narrativa cuidadosamente construída pelas 4 mulheres. E quanto mais tentavam explicar, mais suspeitas as respostas soavam. 2 meses haviam se passado desde que Teodoro tirou Isadora do rio. 2 meses em que ela aprendeu a respirar de novo, sem medo apertando seu peito. A fazenda nas montanhas se tornou o refúgio mais seguro do que qualquer lugar que já conheceu. As manhãs começavam cedo com o canto do galo que Teodoro criava junto com as galinhas. Isadora acordava com cheiro de café forte, que ele sempre deixava pronto no fogão de lenha. Aos poucos, foi assumindo tarefas da casa sem que ele pedisse. Cozinhava, limpava, costurava roupas rasgadas, cuidava da pequena horta. Não por obrigação, mas porque queria contribuir, queria se sentir útil, queria retribuir de alguma forma a bondade silenciosa que recebia. Teodoro ensinava ela sobre cavalos, como se aproximar sem assustar, onde fazer carinho para ganhar confiança, como ler a linguagem corporal deles. Fronteiro, o alazão que a salvou, passou a segui-la pelo curral como cachorro grande e gentil. Ela levava pedaços de cenoura no bolso e ele relinchava baixinho quando a via chegar. À tarde, depois do trabalho pesado do dia, eles sentavam na varanda de madeira que dava para o vale lá embaixo. Dali podiam ver Vale do Cedro na distância, pequeno como conjunto de caixas de fósforo espalhadas. Isadora às vezes olhava para o povoado e sentia apenas indiferença. Não raiva, não tristeza, apenas a constatação de que aquilo já não fazia mais parte de sua vida. Você ensinou muitas crianças? Teodoro perguntou certa tarde, voz quebrando o silêncio confortável. 15 no total, ela respondeu. Mas no final, só restaram 3 meninos. As mães tiraram as meninas. Por quê? Isadora deu risada amarga. Porque eu era bonita demais. Porque minha existência ofendia elas. Teodoro ficou quieto por longo momento, olhando as montanhas ao longe. Pessoas com medo fazem coisas terríveis, e não existe medo maior que o medo de perder o que acham que possuem. Eram as palavras mais longas que ele havia dito desde que ela chegou, e continham sabedoria que vinha de décadas observando a natureza humana de distância segura. Foi num domingo que tudo mudou. Domingo de sol forte e céu sem nuvens. Isadora estava alimentando as galinhas quando ouviu vozes femininas subindo a trilha. Vozes que conhecia bem demais. Seu sangue gelou. Largou o balde de milho e correu para dentro da casa. Teodoro! Ela chamou com voz tremendo. Elas estão vindo! Ele estava consertando uma cela na sala.
Levantou os olhos, viu o terror no rosto dela, entendeu imediatamente, colocou a cela de lado, caminhou até a porta da frente e saiu para o terreiro. As 4 mulheres apareceram na curva da trilha. Dona Augustinha liderava vestida de preto como sempre, segurando o crucifixo grande de madeira como se fosse arma. As outras 3 vinham atrás, rostos suados da subida íngreme, olhos brilhando com mistura de medo e determinação fanática. Teodoro Alvarenga, Dona Augustinha gritou quando chegou perto o suficiente. Sabemos que ela está aqui, a prostituta que está corrompendo você. Entregue ela para nós. Vamos levá-la de volta para onde pertence. Teodoro não respondeu imediatamente. Apenas as estudou uma por uma, com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver através de máscaras e mentiras. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregava peso enorme. Vocês tentaram matar ela, jogaram ela no rio para morrer afogada. Eu vi, estava lá. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até os pássaros pararam de cantar. As 4 mulheres ficaram pálidas, como se tivessem visto fantasma. Isso é mentira, Dona Filomena tentou, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Eu não minto, Teodoro disse. E vocês não vão subir mais um passo nessa propriedade. Ela está sob minha proteção agora. Se quiserem chegar até ela, vão ter que passar por cima do meu corpo. E garanto que não vai ser fácil. Não era ameaça vazia. Seu corpo magro, mas forte, suas mãos calejadas que conheciam trabalho duro, seus olhos que já viram e sobreviveram a coisas que essas mulheres nunca imaginariam. Tudo nele comunicava verdades simples. Ele estava preparado para defender Isadora com a própria vida, se fosse necessário. Dona Augustinha tentou recuperar a autoridade que estava evaporando rápido. Você não pode nos impedir. Vamos trazer os homens, vamos. Tragam. Teodoro interrompeu. Tragam quantos homens quiserem. E quando eles chegarem aqui, vou contar exatamente o que vi naquela ponte. Vou contar como 4 mulheres respeitáveis tentaram cometer assassinato. Vou contar como observaram uma mulher se afogar sem mover um dedo para ajudar. E então, vamos ver quem o povoado vai acreditar. Era cheque-mate perfeito. As 4 sabiam. Se traziam os homens, Teodoro contaria tudo. Se contasse tudo, elas seriam expostas, seriam julgadas, seriam destruídas. Dona Lucrécia, irmã do delegado, tentou última cartada. Meu irmão é a lei aqui. Seu irmão vai ter que me prender por salvar uma vida? Teodoro perguntou. Ou vai ter que prender vocês por tentarem tirar uma, escolha difícil para ele. Derrotadas e sabendo, as 4 mulheres recuaram. Literalmente deram passos para trás, como se Teodoro irradiasse calor insuportável. Viraram e começaram a descer a trilha, mais rápido do que subiram, tropeçando nas pedras, segurando umas nas outras para não cair. Teodoro ficou parado no terreiro, até elas desaparecerem completamente de vista. Só então voltou para dentro. Isadora estava encostada na parede da sala, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Acabou, ele disse. Elas não vão voltar. Mas não tinha acabado. Não completamente. Porque mulheres derrotadas são mulheres perigosas. E elas tinham uma última carta para jogar. A humilhação queimou no peito das 4 mulheres durante todo o caminho de volta para Vale do Cedro. Queimou mais forte que sol do meio-dia, mais profundo que qualquer ferida física. Elas haviam subido a montanha como juízas, portando a autoridade moral da comunidade. Desceram como criminosas expostas, derrotadas por um homem solitário que não tinha medo delas. Na manhã seguinte, Dona Augustinha convocou seus aliados. Não as outras 3 mulheres desta vez. Os homens, seu marido, dono de terras, o marido de Dona Filomena, que controlava o comércio, o marido de Dona Lucrécia, irmão do delegado, o marido de Dona Generosa.
e mais 3 homens influentes que ela conseguiu convencer com meia-verdade e mentira inteira. 7 homens ao todo, reunidos na sala grande da casa de Dona Augustinha, fumando cigarros, bebendo café forte, ouvindo a versão distorcida dos fatos que suas esposas haviam preparado cuidadosamente. Teodoro Alvarenga sequestrou uma mulher. Dona Augustinha declarou com convicção de quem realmente acreditava na própria mentira. Está mantendo ela presa na fazenda dele, vivendo em pecado, destruindo a moral de nossa comunidade. Como você sabe disso? O marido dela perguntou, homem gordo de 58 anos que raramente questionava a esposa. Porque tentamos salvá-la. Dona Filomena mentiu com facilidade assustadora. Subimos lá para oferecer ajuda. Teodoro nos expulsou com ameaças de violência. Os homens se entreolharam. Teodoro tinha reputação. Não era de causar problemas. Vivia isolado. Pagava suas dívidas quando tinha. Nunca incomodava ninguém. Mas também tinha algo nele que fazia outros homens pensarem 2 vezes antes de confrontá-lo. Algo nos olhos, na postura, na forma como se movia. Talvez devêssemos falar com ele primeiro, seu Damião sugeriu. Era o mais velho do grupo, ferreiro respeitado, homem de bom senso. Entender o lado dele. O lado dele? Dona Lucrécia quase gritou. Ele está abrigando uma mulher que não é esposa dele. Que mais precisa saber? Foi assim que, na tarde daquele mesmo dia, 7 homens montaram seus cavalos e subiram a trilha íngreme até a fazenda de Teodoro. Iam armados. Rifles velhos de caça, pistolas enferrujadas que raramente usavam, mais para se sentirem corajosos do que por real intenção de violência. Teodoro os viu chegando de longe. Estava consertando o telhado do estábulo, martelo na mão, pregos entre os lábios. Desceu da escada com calma deliberada. Limpou as mãos no pano pendurado no cinto, caminhou até o meio do terreiro. Isadora observava da janela da casa, coração batendo tão forte que doía no peito. 7 homens armados contra 1. As probabilidades eram terríveis. Os cavalos pararam formando um semicírculo a 20 metros da casa. O marido de Dona Augustinha, que liderava por ser o mais rico, limpou a garganta com importância exagerada. Teodoro Alvarenga, viemos falar sobre a mulher que está vivendo em sua casa. Fale, Teodoro disse. Uma palavra, sem emoção, sem medo. A comunidade está preocupada. Uma mulher solteira vivendo com um homem solteiro, sem casamento, ofende nossa moral cristã. Pedimos que entregue ela para voltarmos ao povoado, onde pode ser devidamente supervisionada. Teodoro deixou o silêncio se estender por segundos longos. Estudou cada homem. Via o desconforto em alguns rostos, a dúvida, a vergonha mal disfarçada. Esses não queriam estar ali. Estavam apenas obedecendo ordens de esposas que controlavam suas vidas. Vocês sabem por que ela está aqui? Ele finalmente perguntou. Sabemos o que nossas esposas contaram, outro homem respondeu. E o que elas contaram? Silêncio desconfortável. Os homens se entreolharam. Nenhum parecia ter versão clara e consistente. Teodoro deu um passo à frente, só um, mas foi suficiente para alguns cavalos recuarem nervosos, sentindo a tensão. Vou contar a verdade. Suas esposas tentaram matar Isadora Mendes, jogaram ela de uma ponte para o Rio das Pedras quando estava em cheia. Ficaram observando enquanto ela se afogava. Eu a tirei da água segundos antes da morte. Salvei a vida dela. E agora, ela vive aqui, porque é o único lugar onde está segura. As palavras caíram como pedras em lago parado. Os 7 homens ficaram paralisados. Alguns pareciam chocados, outros confusos. Seu Damião, o ferreiro, fechou os olhos como se sentisse dor física. Isso é mentira, o marido de Dona Augustinha tentou, mas a voz saiu fraca. Não é, e no fundo vocês sabem do que suas esposas são capazes quando se sentem ameaçadas. Sabem da crueldade que existe por trás daquela fachada de mulheres respeitáveis e cristãs. Mais silêncio, pesado como chumbo derretido.
Agora vocês têm escolha, Teodoro continuou. Podem tentar me tirar ela à força. Podem atirar em mim se quiserem. Mas antes de fazerem isso, olhem para essa mulher. Ele fez gesto e Isadora, reunindo coragem que não sabia que tinha, saiu da casa. Caminhou até ficar ao lado de Teodoro, magra demais de meses de perseguição, olhos fundos de noites sem dormir, mas de pé, viva, digna. Olhem para ela, Teodoro repetiu, e me digam que crime ela cometeu, que merecia morte por afogamento. Me digam que pecado ela fez, que justifica o que suas esposas tentaram fazer. Nenhum homem conseguiu responder, porque não havia resposta. Apenas vergonha crescendo e se espalhando como mancha de óleo. Seu Damião foi o primeiro a virar seu cavalo. Não vim aqui para isso, ele disse com voz rouca. Não vim para ser parte de injustiça. Começou a descer a trilha. Um por um, os outros seguiram, alguns murmurando desculpas, outros em silêncio envergonhado, até que restaram apenas 3, os maridos das 4 conspiradores principais. Se formos embora sem ela, o marido de Dona Augustinha disse, nossas esposas vão. Vão o quê? Teodoro perguntou. Vão contar a verdade? Que tentaram cometer assassinato e falharam? Os 3 últimos homens baixaram os olhos. Derrotados não por violência, mas por verdade que não podiam negar. Viraram os cavalos e desceram. O que aconteceu naquela tarde na montanha mudou o Vale do Cedro para sempre. Os 7 homens desceram em silêncio, cada um carregando o peso de verdade que não podiam mais ignorar. Quando chegaram ao povoado, suas esposas os esperavam ansiosas nas portas, nos portões, nas janelas. E então, Dona Augustinha demandou quando seu marido desmontou. Trouxe ela? Ele a olhou. Realmente olhou pela primeira vez em anos. Viu a crueldade nas linhas ao redor da boca, a dureza nos olhos, a capacidade para a maldade que sempre esteve ali, mas que ele escolheu não ver. Não, ele disse simplesmente, e nunca vamos trazê-la. Como assim? Você deixou aquele homem nos desafiar? Ele nos contou o que vocês fizeram, o que você e suas amigas fizeram. Sua voz estava fria como nunca esteve antes. Tentaram matar uma mulher inocente, Augustinha. Jogaram ela no rio para morrer afogada. A cor fugiu do rosto dela. Ele está mentindo. Não está. Eu sei quando um homem está mentindo. E sei quando está falando verdade. Vocês tentaram cometer assassinato. E por quê? Porque ela era bonita? Porque seus maridos olhavam para ela? Conversas similares aconteciam em outras casas. Dona Filomena tentou negar, mas seu marido não quis ouvir. Dona Lucrécia chorou, alegando que foi ideia de Dona Augustinha, mas seu marido apenas balançou a cabeça com desgosto. Dona Generosa, a mais velha, ficou em silêncio quando confrontada, e esse silêncio foi confissão mais clara que qualquer palavra. A verdade, uma vez exposta à luz, é impossível de enterrar novamente. Em 3 dias, todo o Vale do Cedro sabia. As 4 mulheres que se consideravam pilares da comunidade, guardiãs da moral e da decência, haviam tentado assassinar uma viúva jovem por inveja de sua beleza. Algumas pessoas tentaram defender as 4. Disseram que Isadora devia ter feito algo para merecer, mas essas vozes eram cada vez mais raras. A maioria das pessoas, especialmente os homens, que viram a verdade nos olhos de Teodoro, sabiam que injustiça havia sido cometida e sabiam que por anos foram cúmplices dessa injustiça através de seu silêncio. As 4 mulheres se tornaram párias. Ironia perfeita. Elas que isolaram Isadora agora eram isoladas. Quando caminhavam pelas ruas, conversas morriam. Quando entravam em lojas, eram atendidas com frieza. Seus maridos, envergonhados, pararam de defendê-las. Algumas famílias se mudaram de Vale do Cedro, incapazes de suportar o peso da vergonha. Enquanto isso, na fazenda nas montanhas, a vida continuava com ritmo tranquilo e constante. Isadora não sentiu satisfação pela queda de suas torturadoras.
Não sentiu vingança doce, apenas indiferença. Elas já não importavam mais. 1 ano depois daquele dia terrível no rio, Isadora e Teodoro caminhavam pela mesma trilha onde quase morreu. A tarde estava linda, céu azul sem nuvens, vento suave trazendo cheiro de pinheiros. Ela carregava cesta de livros. 3 crianças haviam começado a subir a montanha 2 vezes por semana para ter aulas com ela. Teodoro construiu pequena sala nos fundos da fazenda especialmente para isso. Logo eram 5 crianças, depois 8. Pais que não concordavam com o que aconteceu traziam seus filhos para serem educados pela professora que o povoado havia rejeitado. "Você pensa em voltar?" Teodoro perguntou enquanto descansavam sentados numa pedra grande que dava vista para o vale. Isadora olhou para o Vale do Cedro lá embaixo. Pequeno, distante, parte de outra vida que não pertencia mais a ela. "Não", ela respondeu com certeza absoluta. "Minha vida está aqui agora, com os cavalos, com as crianças que vêm aprender, com você." Teodoro assentiu como se fosse a resposta que esperava. "Essa fazenda é grande demais para um homem só mesmo. Sempre foi vazia demais." Eles ficaram sentados em silêncio confortável, assistindo o sol começar sua descida atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa e dourado. Isadora pensou em tudo que perdeu. Sua casa no povoado, seus pertences, sua reputação, tudo roubado por inveja e crueldade de mulheres que deveriam ter sido suas irmãs. Mas também pensou no que ganhou: paz, dignidade. Respeito verdadeiro de homem bom que a salvou não por esperar algo em troca, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Segurança em saber que nunca mais precisaria se encolher diante de ninguém. Liberdade para ser ela mesma sem medo de julgamento constante. "Obrigada", ela disse baixinho, "por tudo, por me salvar, por me defender, por me dar lugar onde posso ser livre." "Não precisa agradecer", Teodoro respondeu como sempre. "Você teria feito o mesmo por mim." E ele tinha razão. Ela teria, porque bondade reconhece bondade, porque coragem inspira coragem, porque às vezes uma única mão estendida no momento certo é suficiente para mudar o destino inteiro. A correnteza do Rio das Pedras era forte, tinha poder para arrastar, afogar, matar. Mas mais forte que a correnteza foi a mão que a segurou. E nessa mão, Isadora encontrou não apenas salvação, mas redenção. Não apenas refúgio, mas lar verdadeiro. Não apenas proteção, mas a chance de reconstruir a vida com dignidade que ninguém poderia mais tirar dela. O sol completou sua descida. As estrelas começaram a aparecer uma por uma no céu que escurecia. E os dois caminharam de volta para a fazenda, lado a lado. 2 sobreviventes que encontraram paz, longe do mundo que tentou destruí-los. Chegamos ao final dessa história que nos faz refletir sobre inveja, coragem e redenção. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família que cresce a cada dia. E me conta aqui nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Foi a coragem de Teodoro? A transformação de Isadora? A justiça que foi feita? Quero ler cada comentário e saber como essa história tocou você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte desta comunidade incrível. Até o próximo vídeo.